E aí, gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou contar para vocês algumas estratégias, algumas dicas que eu usei para passar na Faculdade Federal direto do ensino médio. Para quem não sabe, eu faço odontologia e aqui no canal, vou deixar aqui em cima, já tem um vídeo que eu conto como eu escolhi a odonto, como eu escolhi qual universidade eu ia, enfim, todos os detalhes nesse vídeo. Assistam e vamos para as dicas. Na primeira parte eu vou falar das coisas que funcionaram e em segunda parte eu vou falar o que não funcionou pra mim, certo? As dicas de coisas que funcionaram são basicamente planejamento. Então vamos lá. Na minha primeira dica, o que eu acho importante é o desenvolvimento de uma estratégia de prova. O que é estratégia de prova? É você ver qual jeito você consegue ser mais produtivo, você consegue fazer mais questões de maneira correta. E você desenvolve como essa teoria, essa técnica de prova? Fazendo prova e sobre prova antiga. Eu recomendo prova antiga a partir do segundo semestre. No primeiro semestre a gente ainda tá bem cru assim nas matérias, a gente tá se acostumando ao ritmo de terceiro ano, ao ritmo de cursinho. E aí, no segundo semestre, a gente já tá melhor, né? A gente já tá mais maduro nos estudos e se sente mais preparado, mais seguro. E aí, se não é fazendo prova antiga, o que eu aconselho? Eu aconselho fazer simulado. Por quê? O simulado vai te ajudar a testar os seus conhecimentos e a desenvolver uma estratégia de prova, uma técnica de fazer prova. Enquanto a prova antiga vai te ajudar a conhecer o tipo de prova que você vai fazer. Por isso, eu aconselho fazer o simulado durante o ano inteiro e testando várias estratégias até encontrar a que encaixa melhor com você, ok? Aí, a segunda dica é você entender como funciona a pontuação do Enem e aí, baseado nisso, ter uma lista de matérias que mais caem do que você tem que estudar. A prova do Enem é uma prova dividida em 2 dias com 90 questões cada uma, ou seja, muitas questões para resolver. E aí, ela não funciona por número de acertos, ela funciona por TRI, ou seja, cada questão tem um valor dependendo da sua prova, dependendo de como foi o desenvolvimento das outras pessoas. E aí, por exemplo, para linguagens humanas, tem mais gente que vai bem do que em ciência da natureza e matemática. Ou seja, se você vai bem no que todo mundo vai bem, a sua nota não diferencia muito. Ela fica meio estagnada, sabe? Enquanto se você se destaca no que tem pouca gente que vai bem, que não tem tantas pessoas que vão bem, você aumenta a sua nota. Ou seja, conhecer como funciona a prova é muito importante. E assim, por exemplo, na prova que eu fiz ano passado, eu errei 10 questões de linguagens, 10 ou 9 questões de linguagens, e eu não cheguei em 700. Eu não atingi 700 pontos, eu fiquei em tipo 680, 690. Enquanto em matemática eu errei 18 ou 20, e eu fiquei com mais de 700. Entenderam a diferença? E aí, como assim você vai ter um meio matemática? Você tem que ter uma lista das matérias que mais caem. Eu tô falando do que funcionou comigo, tá, gente? Uma lista das matérias que mais caem. E aí, você vai classificar aquelas matérias em mais fáceis e mais difíceis. Por quê? Se você acerta uma que é muito difícil e erra uma fácil, a sua nota não tem muita alteração. Porque eles entendem que você chutou. Você acertou porque você chutou. Então é muito importante que vocês acertem as questões fáceis e médias. E as difíceis, se der acertar, ok. Mas se você errou uma fácil e acertou uma difícil, isso não vai ter um peso bom na sua nota. Então, o que é importante é você entender como a prova funciona e desenvolver estratégias de acertar as questões mais fáceis e médias baseado nos seus estudos. Você entender bem essas matérias que são fáceis e médias, saber resolver questões fáceis e médias, isso vai aumentar a sua nota, ok? E aí, a última dica de coisa que funciona.
Redação, gente. Redação te coloca dentro da faculdade. Tem um vídeo que eu falei sobre a prova da Unesp, que eu falei, vou deixar aqui em cima, que eu falei exatamente isso. Eu entrei na faculdade, o maior peso que me fez entrar na faculdade foi a redação. Eu treinei redação de fevereiro até novembro, que foi quando teve a prova. Quando começou as aulas, quando terminou as aulas, eu tava treinando redação. Isso te coloca dentro da faculdade, ok? Estudem redação, estudem estrutura, estudem modelo, estudem argumentos, estudem tudo que vocês puderem, que vocês tiverem ao seu alcance sobre redação. É muito importante estudar redação, ok? E aí agora vamos falar do que não funcionou pra mim. Em primeiro lugar, resumo. Resumo é uma coisa que eu sou apaixonada, eu sempre estudei por resumo. E aí eu passei mais ou menos metade do terceiro ano estudando por resumo, basicamente. Eu normalmente fazia exercício. E aí, quando chegou no segundo semestre, que eu comecei a treinar a prova, eu vi que eu não sabia muita coisa, apesar de ter estudado bastante. Porque na minha cabeça, eu demorava muito tempo fazendo resumo. Vou mostrar pra vocês o tanto de resumo que eu tenho do ano passado. Eu tenho esse caderno aqui, que é inteiro de resumo. Eu tenho esse fichário lotado de resumo. E eu tenho uma caixa de ficha de resumo. Aqui, ó. Tudo do ano passado. Ou seja, eu achei que eu tava estudando muito, arrasando, fazendo resumo. E eu não fazia exercício. E resumo ocupa muito espaço. Quando eu comecei a fazer prova, e eu vi que eu não sabia muito, porque resumo ocupa espaço e não tem não te faz absorver tanto, sabe? Quanto se você sentasse e fizesse exercício. Porque quando você faz exercício, você percebe onde você tá com mais dúvida, você consegue procurar como resolver aquela dúvida, e fazendo resumo, não. Então, o que não funcionou pra mim foi fazer resumo. Claro que tem matéria que a gente faz, eu tô falando que não é uma prioridade fazer resumo, prioridade é fazer exercício, ok? E aí, outra coisa que não funcionou pra mim, ignorar as minhas dificuldades, né? As coisas que eu não gostava. Por exemplo, eu não gostava de física, eu não gostava de matemática, eu tinha dificuldade. E aí, ao invés de eu estudar para eu conseguir entender aquilo que eu tava com bastante dúvida, aquilo que eu não tava conseguindo resolver, eu simplesmente não estudava, eu simplesmente ignorava física, ignorava matemática. Na hora de fazer prova, isso me fez perder muito, né? Muita questão, inclusive porque eu expliquei para vocês como funciona né, as notas do Enem, e eu não consegui resolver alguns exercícios de área, alguns exercícios de volume, alguns exercícios de probabilidade, que são exercícios mais fáceis. Eu não sabia resolver, eu não soube resolver porque eu ignorei as minhas dificuldades, né? As minhas dúvidas, eu ignorei o que eu não gostava. Então, não façam isso. E a terceira coisa que não funcionou é meio que uma consequência de fazer muito resumo, que foi, eu fiz muito resumo e pouco exercício. Então, eu tive que correr atrás dos exercícios a partir do segundo semestre. E como eu estava estudando para 3 provas, o Enem, eu comecei a testar exercício de Enem em outubro. Só que é assim, né? A prova é em novembro, então eu tive um mês praticamente para testar exercício de todas as matérias, sobre tudo do Enem. E aí eu não consegui tirar tanta dúvida, eu não consegui voltar em várias matérias que eu não lembrava muito. Então, assim, exercício faz em dia de aula. Teve a aula, chega em casa, faz o exercício. Faz pelo menos naquela semana, para não deixar acumular tanta coisa. Porque quando tá fresco na sua cabeça, você consegue ter uma percepção melhor do que você entende, do que você não entende, no que você precisa reforçar, no que você precisa fazer de novo, no que você tá ok, entendeu? E procura exercício de prova normal, assim, se tiver da prova do Enem, seria legal, porque você já começa a testar os seus conhecimentos e a conhecer a prova, tá bom? Então é isso, gente, essas são as dicas, né, que eu tinha pra dar de o que eu fiz que funcionou e o que eu fiz que não funcionou.
Eu espero que possa ajudar vocês. Eu espero que consigam adiar a prova, porque eu imagino o que vocês estão passando, de nervoso, né, de ansiedade, mas vai ficar tudo bem, vocês vão conseguir, eu tenho certeza, e é isso, eu espero que eu ajude vocês, tá bom? Um beijo, curtam o vídeo, se inscrevam, e é isso.